Hoje é dia 15 de Abril, o ano é 2016 e amanhã, 16 de Abril, portanto é amanhã, comemora-se o Dia Mundial da Voz. Mas como os locutores na rádio comercial andam todos a comemorar antecipadamente a voz, porque, como se sabe, é óbvio que o instrumento deles é a voz, dos locutores de rádio é a voz, se eles sem voz, chapéu, não é? Eu no meu balcão também, mas eu não me vou debruçar agora, pelo menos por agora, sobre isso. Eu vou-me debruçar sobre o facto de usar a voz para fazer vídeos. Eu quando comecei a fazer vídeos foi há cerca de 1 ano e 3 ou 4 meses, já vai quase 1 ano e meio que eu faço vídeos e os coloco no YouTube. Eu comecei por usar exatamente somente a voz. Eu colocava a câmera em direção a algo, aqui no estaminé ou em casa, mas geralmente era aqui, e falava o que tinha a falar. O que acontece é que nesses primeiros meses a minha timidez era muita e era notória no meu tom de voz. Havia inclusive uns vídeos que eu fiz lá embaixo, num lugar que eu chamo lugar escondido, que ainda hoje chamo lugar escondido, mas do qual hoje em dia já se conhecem partes, onde eu tinha medo de ser ouvida, e então como eu tinha medo de ser ouvida, ou que o Antunes descesse as escadas, ou o homem do Bangladesh ainda estivesse lá embaixo, ainda não tivesse saído, eu tinha muita vergonha de ser ouvida, então eu falava assim, quase que não se ouve aquilo que eu digo, portanto, a minha voz mudou bastante nestes meses todos que tenho preparado isto. Mesmo quando iniciei, quando dei início àquela fase em que me comecei a mostrar a cara, as minhas expressões, os meus gestos, pronto, assim, esta parte que se está a ver agora, mesmo daí, em termos de voz, existe uma grande diferença. Eu hoje estou muitíssimo mais à vontade até do que os vídeos que fiz, por exemplo, há uns 3 meses. Existem grandes diferenças, portanto, o meu falar é hoje muito mais correto, mais capaz, mais entendível, julgo, porque eu... Não vou ser interrompida, que até é aborrecido, mas... Olha, ficava a voz da cliente aqui também, ficava giro. Mas então dizia eu, hoje em dia o meu discurso é... Eu não queria usar a palavra melhor, mas é o que é. O meu discurso é melhor, está mais bem feito, mais capaz. Pronto, está melhor. Ainda cá vem de sim senhores, porque a minha profissão, na minha profissão, para desempenhar a minha profissão, é imprescindível o uso da voz. Porque há coisas que eu poderia... Agora imagine se eu ficava afónica. Nunca me aconteceu, já me aconteceu rouquidões bravas, mas afónica não, nunca me aconteceu ficar afónica. Mas imagine-se que me acontecia uma questão qualquer e eu ficava sem voz. O que acontecia era que eu ia ter grandes dificuldades em vender certas coisas, por exemplo, o preço das coisas eu podia apontar e a pessoa, olha amigo, eu fazia assim um gesto e a pessoa percebia quanto era. Agora, há coisas que realmente é imprescindível a voz para explicar certos pontos de certos produtos, há coisas que realmente não dava para vender. O que eu queria dizer mais é que a voz é também usada, por exemplo, para cantar, para declamar poemas, para ler em voz alta. A voz é usada para uma carrada de coisas, que agora também já não me estou a lembrar de mais coisas, sem ser cantar ou declamar poemas ou ler em voz alta. Mas chove que se farta em Lisboa neste momento. Não sei se vai ouvir na câmara, era giro, ao mesmo tempo que era giro, não era giro porque abafaria a minha voz, e eu estou a falar da voz. Portanto, não tinha lá muita piada. Portanto, esta é a voz da chuva. Se eu soubesse onde é que está o microfone da máquina, eu punha na direção da porta, que era para se ouvir. Eu vou-me calar um bocadinho, já que isto é um vídeo de voz, vou-me calar um bocadinho para se ouvir a chuva. Ouviu-se? Espero que sim. Esta é a voz da chuva de Lisboa. Neste momento, chove em Lisboa. A Rádio Comercial tem vindo, durante todo este dia, tem vindo a anunciar e a falar e a não sei quê acerca do dia que se comemora e da voz, porque, como se sabe, a rádio vive da voz de locutores. E eu queria
Para já, eu comecei o discurso com a ideia no prazer que se sente em falar connosco próprios. Isto é, um prazer que se sente, é uma espécie, é uma masturbação intelectual ou cerebral ou algo assim. É uma coisa do ego, pronto. Isto de falar para, neste caso eu estou a falar para mim, mas eu creio que os locutores também sofrem um pouco disso porque eles têm os auscultadores e eles estão só a ouvir eles próprios. E isto é o que acontece também aqui enquanto eu falo para a câmara. E pronto, e amanhã comemora-se o Dia Mundial da Voz, e para que é que isso interessa? Interessa a mim, neste caso, e eu estou a fazer este vídeo principalmente por isto, porque isto que eu estou a fazer agora é usar a voz. É usar o meu ser, o meu cerne, a minha pessoa, através da... Não vou ser interrompida, através da voz. Eu faço isto dos vídeos não há tanto tempo assim. Eu quero fazer isto dos vídeos há muito tempo assim. Eu não tinha era coragem. Portanto, eu quando comecei há coisa de um ano e alguns meses atrás, foi em janeiro do ano passado. Portanto, estamos em abril, há um ano e 3 meses mais ou menos. Eu comecei por usar somente a voz. Eu colocava a máquina em direção a algo que me desse na tola a colocar, qualquer, um clipe, um pedaço de papel, uma banana, uma coisa qualquer, e falava aquilo que queria falar, não tendo necessariamente nada a ver com a imagem que estava a ver-se, que era estática, era só a minha voz por trás. Portanto, eu comecei por usar somente a voz para colocar depois vídeos no YouTube, que é onde vai estar este. É assim. E entretanto, eu quero frisar que no início era notória a minha timidez, porque a minha voz era muitíssimo sumida. Eu estava aqui dentro, não é? E era aqui no estaminé que eu fazia isso, tal como estou a fazer agora, fazia no estaminé. Só que eu estava sentada, talvez estivesse mais cómoda do que estou agora, e estava sentada e falava assim, tipo coisa, não é? Porque tinha medo que alguém entrasse e que me ouvisse a falar e que fosse perceber aquilo que eu estava a dizer, e era uma tremenda de uma vergonha. Ao passo que agora eu gesticulo e estou-me a borrifar se entra alguém ou não, porque se entrar alguém, já entrou tanta gente, ainda nunca ninguém desconfiou sequer o que é que eu estaria para aqui a fazer. Eu falo normalmente, falo até um pouquinho, hoje em dia falo até um pouco mais alto do que o meu tom normal, para que se perceba bem aquilo que eu digo. Outra coisa que eu tenho vindo a melhorar também, já que estamos a falar em voz, eu tenho vindo a melhorar a minha dicção, portanto a minha dicção é bem melhor do que era no início. Eu articulo melhor as palavras. Eu sei que há uma série de exercícios que eu poderia eventualmente fazer antes de começar a discursar, a orar. Não, orar fica mal, que parece que estou na igreja. Não, a discursar. Poderia fazer para descontrair a língua e aqui todo o aparelho vocal, mas não faço. E, entretanto, pronto, deixei-me disso de somente a voz, juntei os meus gestos, o meu rosto e o busto, não é? Juntei parte de mim, a minha parte física que mais mostra a alma, que é a cara, o rosto, as expressões do rosto, os gestos das mãos, que não se vêem porque a máquina está muito alta, porque senão ia se vê que eu mexo muito. E hoje em dia, decorridos 1 ano e 3 meses, eu estou muito mais fluente, não é só uma questão de dicção, é também uma questão de fluência de discurso, portanto a ligação pensamento-fala está muitíssimo mais solta. O meu discurso é bem mais, não é escorreito em quase todos os vídeos, por vezes, por exemplo, como agora, não é? Agora engasguei-me um bocadinho, mas é mesmo assim, porque isto é uma coisa espontânea. Eu tenho que mexer no nariz, olha, lá está a tal espontaneidade, não é? Eu tenho que mexer no nariz e tenho que me coçar, desculpa, nada que tem que ser. Já passou. E outra coisa que eu deixei de fazer, quase, que ainda agora fiz, foi o isto é mau, é muito mau. O se há coisa que os locutores de rádio não podem fazer é enquanto estão a falar, mas é pensar, porque senão ninguém quer ouvir a estação de rádio onde eles estão. É chato que se farta, eu sei, eu ouço-me, eu sei, é chato. Por exemplo, o Antunes vai ali, vai falar na boa, é man, é mesmo assim, man, estão a juventude, oh man, como é que é, man? É assim que ele fala. Não tenho uma dicção tão boa como a minha.